Graça e paz, amados irmãos, é uma alegria estarmos juntos novamente para louvar e glorificar ao nome de Deus. Estou muito feliz porque eu estou aqui, ainda que de maneira virtual, mas sabendo que eu estou falando com vocês e vocês estão me vendo, é uma alegria muito grande. E a saudade é imensa, né? Todos nós estamos com saudades um do outro, de ter aquela convivência gostosa, mas Deus, a cada dia que passa, está cuidando de tudo para que isso tenha um fim e para que nós tenhamos um final feliz nessa história de Covid, né? Mas a gente agradece a Deus, né, a todo tempo, pelos milagres que ele tem feito, que ele tem manifestado. Tantas vidas sendo restauradas, tantas pessoas sendo recuperadas dessa enfermidade e tantas outras sendo livradas, né? Nós mesmo que estamos aqui, vocês estão assistindo e eu falando aqui, o Senhor tem nos poupado. Nós damos glórias a Deus por tudo isso, pelo grande amor que Ele tem por nós e por tudo que Ele tem feito. Então, amados irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Eu farei a leitura do capítulo 63 do livro de Salmos, versículo 1 ao 5. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta hora de culto queremos te adorar, queremos louvar o teu glorioso nome, Senhor, e pedir que o Senhor nos aceite na tua presença, que o Senhor possa aceitar o nosso culto, Senhor, que é feito do nosso coração, e que o Senhor nos ouça e que nos responda, que o Senhor nesta noite fale conosco e possa nos acolher, Senhor. Fica conosco nesta hora de culto, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, pois nós a fazemos, Senhor, na mediação poderosa do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Oh
Senhor nosso Deus e poderoso Pai, diante de Ti, Senhor, nós nos colocamos humildemente, agradecidos, ó Pai, por este privilégio de podermos estarmos juntos, ó Pai, em espírito, ó Pai, junto com os meus irmãos, nós podemos Te louvar, engrandecer o Seu santo e precioso nome, porque só Tu és digno, Senhor. Ó Senhor, neste momento, ó Pai, colocamos, ó Pai, os nossos pecados, ó Pai, diante do Teu altar, ó Pai. Ouve, Senhor, o meu clamor, o clamor dos meus irmãos nesse momento, ó Pai, pedindo, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, ó Pai, em que muitas vezes, ó Pai, pecamos, ó Pai, pelo que sai da nossa boca, Senhor, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, ó Pai, pelas nossas omissões e transgressões, ó Pai. Ó Pai, limpa, Senhor, o nosso coração, ó Pai, de acordo com o Teu querer, ó Pai, e que o nosso coração possa transbordar do Teu Santo Espírito, Senhor, ó Pai. Fica, Senhor, conosco, ó Pai. Nós queremos Te adorar, nós queremos engrandecer o Seu santo e precioso nome, Senhor, ó Pai. Fica, Senhor, com cada momento, com cada ato deste culto, ó Pai. Ó Pai, unge, ó Pai, o Teu servo, Senhor, que estará, Senhor, trazendo a Tua palavra, Senhor, ó Pai. Palavra de vida, Senhor, palavra de fé, Senhor, ó Pai. Abençoe, Senhor, guarda-nos, ó Pai, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Senhor, nesse momento de paz de joelhos, filhos em pé, eu me prostro, Senhor, diante da Tua presença, numa declaração que sem Ti nada podemos fazer. Nós intercedemos, ó Deus, por nossos filhos, intercedemos, ó Deus, pelas crianças, intercedemos, ó Deus, pelos adolescentes e jovens, pedindo, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os visite poderosamente, tocando as suas vidas, tocando a sua alma, para que profundamente percebam o Teu viver, a Tua presença, a graça e a maravilhosa bênção de termos uma vida plena contigo, Senhor. Eu convido, ó Deus, o Teu Santo Espírito, Senhor, a visitá-los poderosamente. Toca, Senhor, toca das mais variadas formas, para que vejam e sejam marcados pelo Teu poder e possam, Senhor, também dobrar as suas vidas diante do Teu altar, Senhor. Esse é o nosso desejo, ó Deus, de bênção, ó Deus. Abençoa, Senhor, as crianças da igreja, Senhor, abençoa as crianças da creche, abençoa, Senhor, os adolescentes e jovens da igreja, Senhor, abençoa os nossos vizinhos também nesse sentido, significado, de nossos familiares. Senhor, derrama a Tua bênção sobre nós. É o nosso desejo, Senhor, é a nossa oração, que o fazemos confiados em Cristo Jesus. Amém, amém, Senhor. Em tudo
Graça e paz, amados irmãos, queremos trazer a você esse momento Paulo Silas, o que acontece em Paulo Silas, de modo que a gente também possa antecipar realidades e ações que a igreja tem feito, está fazendo e há de fazer. Então, nós queremos dar algumas notícias, e as notícias que nós queremos começar a divulgar na vida da igreja é o nosso aniversário. Paulo Silas, em março, completa 55 anos de existência, e nós queremos fazer um mês de celebração, um mês gostoso, um mês de contar as nossas histórias, de verificar tudo que Deus já fez e há de fazer em nosso meio. Então eu quero trazer estas notícias para você sobre o aniversário de nossa igreja no mês de março. Dia 6, que é um sábado, nós vamos fazer um mutirão. Eu sou relator da comissão de patrimônio da igreja, temos atuado em algumas frentes em relação a isso, e uma das coisas que nós vamos fazer é um mutirão sábado, dia 6, das 9 horas da manhã até o meio-dia. Então, se você tem a disponibilidade, pode nos ajudar. Nós queremos estar nessa área que é a antiga sala das mulheres, a antiga moradia da zeladoria, para preparar esse ambiente. O Conselho formou uma comissão de orçamento do ano de 2021 e também de reforma, pensando nas possibilidades que nós temos de mexer nessa área para as melhorias que são necessárias na vida de nossa igreja. E para isso nós temos que fazer uma série de preparações. E uma delas, então, é liberar os espaços para que possam ser utilizados ou reformados. Então, mutirão, dia 6 de março, das 9 da manhã ao meio-dia, você é convidado a participar. Nós teremos em todos os cultos momentos especiais, as liturgias, as pregações, a Santa Ceia no primeiro domingo. Nós teremos esse momento de festa, de alegria, de celebração. Eu vou abrir o mês de aniversário pregando e falando e ministrando a ceia do Senhor no primeiro domingo do mês de março, dia 7. E no sábado, dia 13, que é o aniversário de nossa igreja, nós vamos ter uma vigília live. Então você vai receber mais informações dessa vigília que vai acontecer no sábado, das 19 às 21 horas. Nós convidamos você a esse momento gostoso, festivo, celebrando, orando, cantando, testemunhando sobre o que o Senhor realiza na IPI de Paulo Silas. 55 anos nós temos a celebrar com gratidão ao Senhor. Então nós teremos no dia 13, aniversário da igreja, que é um sábado, a vigília live, para que nós estejamos juntos, mesmo em meio a essa pandemia, as dificuldades. É um momento ao vivo que nós poderemos participar deste evento. No segundo domingo de março, então, dia 14, nós teremos a participação do reverendo Ircio de Oliveira Guimarães, pastor amado da igreja, que foi pastor desta igreja durante um bom tempo, e nós queremos então agradecer a Deus também pelos 55 anos, festejando, celebrando com a participação do reverendo Ircio. No dia 21, terceiro domingo, nós temos também a presença de outro pastor da igreja, que foi o Douglas Nimrod. Nós teremos essa celebração, convidando ele para também participar do terceiro domingo. E no último domingo, domingo 28, que é o quarto domingo, nós teremos a participação do reverendo Valdinei, pastor da primeira igreja, da primeira IPI de São Paulo, a Catedral Evangélica. Ele estará então ministrando a palavra para nós. Então é um mês de celebração, eventos, apesar de todas as dificuldades da pandemia, nós queremos ter sim um momento de alegria, de celebração, de festa no Senhor, por tudo que o Senhor tem permitido à IPI Paulo Silas. Então, desde já, nós queremos convidar você a ter esse momento de celebração, de vida, orando pela igreja, orando em celebração, orando pelo aniversário e se envolvendo, sendo cativado pelo amor de Deus, para que nós tenhamos então um momento muito especial, vivo, de vida na IPI Paulo Silas. Nós vamos também, no quarto domingo, incluir mais um momento litúrgico em nossa igreja, que será permanente. No primeiro domingo nós temos a Santa Ceia, no segundo domingo nós temos o momento missionário, no terceiro domingo nós temos aquele momento que é
Pais de Joelhos, Filhos em Pé. E agora, no quarto domingo, nós vamos ter o momento Boas Novas, onde cada um de nós tem a oportunidade de testemunhar, de dizer da evangelização que fez, do que aconteceu, do testemunho que deu no sentido de proclamar a palavra do Senhor. Nós desejamos que isso seja uma realidade profunda e viva na IPI Paulo Silas. Como nós temos falado no nosso projeto, na visão de que nós temos que ter a cultura do reino de Deus, e dentro desta cultura do reino, a evangelização é uma das pilastras, das marcas, das balizas da igreja. Nós queremos então que a igreja possa vivenciar isso até no aspecto litúrgico da proclamação, do viver e do cultuar o nosso Deus. Então tem muita coisa acontecendo, eu desejo que você ore por tudo isso, como membro da igreja participe, colabore e se empenhe a desejar que a igreja possa completar muito mais anos de vida para a honra e glória de Jesus Cristo. Deus te abençoe assim. Sobreviventes em Cristo é o tema do nosso mês de fevereiro. Você se lembra das mensagens que trouxemos? No primeiro domingo falamos de Noé, no segundo domingo sobre Josué, e nós podemos então perceber como que Deus, dentro da palavra que Ele nos ilumina e nos revela, também mostra situações limites entre vida e morte, catástrofes, guerras, pestes e tantas circunstâncias, e o que nós temos buscado trazer à sua vida para edificar é mostrar que em meio a essas dificuldades, Deus nos mostra questões espirituais que devem estar presentes em nós para que nós tenhamos verdadeiramente o espírito sobrevivente. Como devemos sobreviver em Cristo em meio a esta pandemia que nos visita? A palavra de Deus então nos incomoda, nos conforta e também nos auxilia a verificar as oportunidades espirituais que o Senhor permite que nós tenhamos. Então esse é o nosso desejo hoje também, trazendo uma circunstância relacionada à vida de Davi. Eu quero convidá-lo à leitura da palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15, que diz assim: Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel. Incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale, depois foram para Gade e de lá para Jazar. Gileade e Cádiz dos hititas chegaram a Dajarã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: Vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você.
Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão? Ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Que Deus abençoe a palavra que foi lida e seja fonte de reflexão e meditação dos nossos corações, para que, sobreviventes em Cristo, possamos aprender a tirar lições espirituais preciosas para o nosso viver em meio a essa pandemia. Que Deus o abençoe assim, em nome de Jesus. Irmãos, quero convidá-lo então a orar, pedindo que o Senhor nos abençoe através da sua palavra, nesse culto de adoração, louvor e engrandecimento do nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Nós declaramos que te amamos e desejamos mais e mais viver perto de ti. E desejamos, ó Deus, que a tua graça e a tua misericórdia nos possa invadir o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, a nossa vida espiritual, para que todo o nosso ser, o nosso viver, possam ser um louvor à tua glória, Senhor. Convida a tua igreja, Senhor, a ser este louvor, este espírito de adoração, não somente pelas formas que podemos fazê-lo, cantando, orando, lendo, falando, Senhor, meditando na tua palavra, mas de um modo muito especial pelo ter o teu Santo Espírito que nos invade e nos dá a oportunidade de estar cheios, repletos de ti. Permita, ó Deus, a tua igreja sempre que possa, Senhor, beber dessa fonte de água viva que também é a tua palavra, Senhor, que sacia a nossa sede, que nos desafia, que nos orienta e que nos dá oportunidades para que a cada dia mais vivamos, ó Deus, embaixo do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, sendo a tua igreja, Senhor. Ensina-nos cada dia mais e mais a ser a tua igreja, para que, assim sendo, nós possamos glorificar, adorar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Aceita, então, o meditar do nosso coração e aceita, ó Deus, a reflexão do nosso viver para a honra e glória do teu nome santo. Nós pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos então dando continuidade à nossa sequência Sobreviventes em Cristo. E hoje é um texto um tanto quanto diferente, é um texto que muitas vezes nem é usado pelos pregadores, porque é um texto do Antigo Testamento e que fala de uma experiência de Davi muito conturbada, mas está amplamente relacionada com o que nós temos pregado, falado, que a pandemia nos convida então a olhar para a palavra de Deus e verificar situações que também, do mesmo modo que nós vivemos, possamos retirar compreensões, verdades espirituais. Isso alimente a nossa vida de tal ponto, a tal modo, que sejamos sobreviventes em Cristo e usados pelo poder e a graça dele em Cristo Jesus. Esse texto fala de uma peste, como também a pandemia era antigamente chamada de peste, um vírus, uma bactéria, algo que contaminava as pessoas e levava essas pessoas à morte, como nós temos hoje. Nessa circunstância do texto, isto acontece por causa do pecado de Davi, e eu quero falar sobre isso hoje. O pecado de nossas autoridades trazem consequências espirituais para nós. Eu vou repetir. O pecado dos nossos líderes políticos e todas as autoridades que estão sobre nós, sejam elas da nossa denominação, sejam elas do nosso presbitério, sejam elas da delegacia aqui da região, da prefeitura, do estado,
federal, municipal, seja o que for, seja o legislativo, o jurídico, o executivo, são todas autoridades que estão em cima de nós. E, portanto, o que eles fazem ou deixam de fazer trazem diretamente consequências ao povo e ao povo de Deus também. E é uma realidade que nós vemos nesse texto e é um convite, então, a refletirmos sobre isso. Davi cometeu um pecado grave diante de Deus, porque Davi sempre foi um homem que considerava ter a confiança, a fé, a esperança e o esperar em Deus em todos os momentos. Você sabe da história, da trajetória de Davi, quando ele enfrenta o gigante, quando ele enfrenta grandes exércitos, quando ele enfrenta grandes barreiras, grandes dificuldades. Deus estava com ele porque amava Davi e era um homem conforme o coração de Deus, porque mantinha um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão e uma confiança. E essa confiança foi quebrada, porque Davi se tornou um homem prepotente, um homem soberbo, um homem que confiava em si mesmo. Quando ele propõe fazer este censo para saber quantos soldados ele tinha, porque apesar da Bíblia falar o censo do povo, quem era contado os homens, e os homens que tinham capacidade militar. Por quê? Porque Davi estava preocupado em se preparar para outras batalhas, outras guerras, sabendo o que ele tinha, como que ele podia enfrentar, mas ele esqueceu que todas as batalhas foram vencidas por causa da sua confiança, sua fé e a sua determinação em cumprir aquilo que Deus havia falado a ele. Davi peca diante de Deus e diz o texto que ele sente remorso, ele sente tristeza, ele sente amargura no seu coração de perceber o pecado que ele fez, de mostrar ao povo que ele não estava confiando totalmente, integralmente em Deus. Mas o mesmo ocorre o contrário, porque existe um ditado que nós gostamos muito de falar, que cada povo tem o governo que merece. Biblicamente não é tão errado você pensar isso, porque o que acontece biblicamente é que Deus coloca poderes sobre nós para juízo. Eu lembro que no início da pandemia, várias pessoas perguntaram para mim, pastor, é o Apocalipse? É o juízo de Deus? Sim, em parte é. Nós vivemos o escatom, o prenúncio do fim, a vinda de Jesus Cristo. Isso tem várias consequências. Lá em Apocalipse aparece no mínimo 6 julgamentos que Deus faz. Então há um juízo sobre isso. Não necessariamente a pandemia é o Apocalipse, mas são prenúncios, são caminhadas, caminha em direção de. Tanto que quando Jesus está falando sobre escatom, sobre o final, falando sobre a parousia, sobre a volta dele, Jesus é perguntado pelos discípulos, mas quando que isso vai acontecer? E Jesus fala assim, vocês não conseguem perceber quando as plantas começam a dar frutos, quando vem a chuva, quando vem a nova estação, a primavera, verão? Ou seja, há um processo de Deus, de misericórdia e graça, mas também de exercícios de juízo sobre as nações, sobre os povos. E isso é fundamental nós entendermos, porque também nós passamos por um juízo assim. A pandemia vem, traz consequências, mas a falta de vacina, a falta de planejamento, a falta de entender que é necessário usar máscara, que é necessário ter distanciamento social, que o governo deve fazer disso uma marca presente para salvar vidas. E quando você percebe que isso não acontece, demonstra que Deus faz um juízo, como fez também sobre Davi. As consequências de Davi pecar foram consequências diretas sobre 70 mil vidas que foram ceifadas, conforme diz o texto. Possivelmente soldados que eram amigos de Davi, soldados de elite, pessoas muito boas, pessoas maravilhosas, como nós temos perdido pessoas muito boas, maravilhosas pela pandemia. Deus mostra que também as nossas autoridades precisam verdadeiramente buscar a presença de Deus. E como que nós fazemos isso?
Será que é ter um presidente evangélico? Será que é ter a bancada evangélica? Não é isso que a palavra de Deus propõe para nós. O que Deus propõe é uma coisa muito importante que eu vou dizer para você, presta atenção. Deus olha para uma nação através da sua igreja. Deus olhou também para Davi, e quando Deus está castigando Davi, ele também está castigando o povo, porque Davi é uma consequência do seu povo, e Davi traz consequências para o povo. Então é uma confluência, um não está desassociado do outro. Nós vivemos uma realidade hoje, porque também nós temos uma expressão de ser igreja, que Deus olha para nós e percebe como nós somos. Mas pastor, de onde que você está tirando isso? Bom, eu estou tirando isso da Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um verso belíssimo que nós conhecemos. Se o meu povo, então não está dizendo se a minha autoridade, se o meu presidente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus está dizendo que a partir do povo dele, e hoje nós somos o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a partir do povo dele, se orar, se arrepender e buscar no Senhor a presença do Deus vivo, do Deus que cura, do Deus que restaura, a partir da nossa oração de arrependimento. Portanto, a palavra espiritual que eu quero trazer para você nesse momento de pandemia é: arrependei-vos. Arrependei-vos do seu pecado, do meu pecado. Nós, crentes, muitas vezes somos tão prepotentes quanto o governo, porque achamos que não temos pecado. Nós, crentes, achamos que porque somos povo de Deus e salvos em Jesus Cristo, o meu pecado pode acontecer que então Deus engole isso e deixa passar batido. Deus dá um jeitinho no meu pecado. Isso não é verdade. A maneira como o povo de Deus procede, vive a sua santidade, interfere diretamente em nossos governantes. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês, povo de Israel, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus havia chamado o povo de Israel, e o principal motivo que ele diz: vocês vão ser um reino junto comigo, e este é um reino de sacerdotes. O que o sacerdote fazia? O sacerdote era um elo de ligação entre o povo e Deus. Portanto, Israel deveria, pela proposta de Deus, ser um intermediário, um comunicador, um condutor dos outros povos para conhecer a presença do Deus vivo. Vocês são sacerdotes, é o que Deus está chamando. Portanto, a maneira que se comporta o sacerdote também se comporta a vida espiritual de um povo. E deste modo, quando Israel não faz a vontade de Deus, Deus interfere diretamente nessa realidade por causa do pecado do seu povo. Deus exige de nós santidade, porque se Deus é santo e nós queremos ter relacionamento com Ele, a palavra de Deus diz o seguinte: se nós não formos santos, nós não veremos a Deus. Por isso, arrependei-vos, é hora de arrependimento, é hora de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, como Davi diz, eu pequei. Eu não estou dizendo do Bolsonaro, do Lula, de direita, esquerda, de centro, de cima, de baixo, mas eu estou dizendo de nós como igreja, porque a maneira como a igreja vive interfere diretamente de como o governo é. Se nós temos um governo covarde, é porque a igreja é covarde. Se nós temos uma igreja prepotente, é porque o povo e o governo também é prepotente. Assim, sine qua non, assim mesmo, há uma relação direta. Nós temos tantos jeitinhos que os crentes gostam de fazer para achar brechas, para ganhar o seu recurso, para tirar proveito do governo, muitas vezes. Quantas maneiras o crente faz para agir de modo ilícito? Ah, mas pastor, mas pode, todo mundo está fazendo, aí eu tenho esse direito.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando eu digo para alguém de algo que eu fiz e pode interferir no meu testemunho, eu devo ter prudência, sabedoria, discernimento e santidade e dizer diante de Deus: Senhor, eu quero buscar isso em espírito e verdade, porque a maneira como Deus vê o seu povo também determina a qualidade dos governantes que nós temos. Nós estamos falando aqui de verdade espiritual, não estamos falando de partido político, de legislativo, executivo, de tantas outras realidades. Eu estou falando de realidades espirituais que interferem diretamente no mundo físico e material que nós vivemos. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Paulo diz isso aos Coríntios. E nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Crentes que ficam discutindo na internet, nas mídias, sobre esquerda, direita, sobre isso, sobre aquilo, são crentes infantis, se é que são crentes, no sentido de não discernir uma realidade clara e plena de que Deus quer que a sua igreja seja um instrumento de bênção para aquela nação. Por quê? Porque Deus olha para uma nação através da sua igreja. A lente de Deus é o seu povo, como ele fez com Israel. Mas você pode perguntar: mas pastor, isso foi no Antigo Testamento, no Novo Testamento, então nós estamos vivendo uma nova aliança? Não é assim, não é verdade. Eu vou dizer a você, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vocês, está dizendo para a igreja, Pedro está dizendo à igreja: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a igreja não evangeliza, quando a igreja não faz missões, quando a igreja não exerce uma diaconia de amor ao próximo, quando a igreja não faz uma comunhão com Deus que externa também ao outro, quando a igreja cultua a Deus, mas é uma prática religiosa, quando a igreja ora, mas não é uma oração efetiva de coração, de derramar da alma, de alguém que se arrepende dos seus pecados para entrar na santidade de Deus, nós estamos qualificando os governantes que estão acima de nós. Se você acredita nessa verdade, isso não importa, porque a Bíblia tem uma verdade que nós crendo nela ou não, ela acontece e é uma realidade. E eu quero te convidar para isso, convidar ao arrependimento. Uma igreja arrependida é uma igreja que se desenvolve no coração de Deus. Davi era um homem conforme o coração de Deus, mas deixou que o seu pecado, que era consequência de uma soberba, de uma prepotência, de um achismo, de achar-se autossuficiente no poder militar que ele tinha, ele falhou de um modo perverso, terrível e profundo na sua fé e confiança em Deus. E muitas vezes nós também somos assim como Davi. E as consequências que Davi teve como governante foram diretamente relacionadas com o povo. 70.000 morreram. Também hoje, por falta de uma orientação, de sabedoria e discernimento, muitas pessoas morrem, sejam nas filas de hospitais, como nós temos visto, e sejam nas mais variadas formas que nós vemos. Por isso, uma igreja santa, uma igreja que se arrepende, uma igreja que busca a face de Deus, é uma igreja que vai ver um governo diferente. É difícil nós, como brasileiros, ouvirmos tantas coisas que são terríveis. Isso vai dando um abatimento de alma, isso vai trazendo um estado de depressão, isso vai trazendo um sentido de fragilidade, de futilidade da própria existência, de tantas realidades. Isso é uma ação que o inimigo quer exercer, achando que a igreja então vai entender as coisas só fisicamente e materialmente, mas a igreja é chamada a ter um discernimento espiritual. Eu e você somos convidados a arrependa-se. A primeira pregação de Jesus após o batismo de João Batista, feito sobre Jesus Cristo, esse batismo, Jesus pregou o reino de Deus e diz assim: arrependam-se. A primeira pregação de Jesus é a busca do arrependimento para entender o reino. Se nós oramos: Senhor, envia o teu reino, venha o teu reino sobre nós, necessariamente nós temos que ser uma igreja que se arrepende, uma igreja que ora
e busca em oração este arrependimento, um desejo profundo de que através de nós, de uma igreja que busca saúde, que busca ser sadia, busca, portanto, também ter um governo saudável entre nós. Olha a história da igreja. Você não está acreditando teologicamente? Olha para a história. Olha os países onde as igrejas eram ferventes, fervorosas, agentes do reino de Deus, como aconteceu na Inglaterra, nos Países Baixos da Europa, na época da Reforma e depois, as consequências das promessas de Deus. Os Estados Unidos, que foi uma das grandes nações evangélicas do mundo, hoje vive um neopaganismo, mas até hoje colhe as promessas e as bênçãos de Deus de ter uma igreja que foi vitoriosa, forte, vibrante, evangelística. A obra missionária, eu estive 8 anos fora do Brasil, e a gente às vezes critica muito os americano que é imperialista, né, que as pessoas falam. Eu até hoje oro agradecendo a vida dos americanos, porque ainda é a maior nação missionária do mundo, ainda é, apesar desse neopaganismo, ainda é. E eu creio que Deus tem mandado misericórdia, bênção e boas ações para aquele povo, de modo que nas batalhas espirituais que acontecem, esse povo também possa prevalecer na sua democracia, na visão do reino de Deus, e Deus abençoando. Assim eu quero também para o meu país. E isso começa necessariamente, não lá de cima, mas aqui de baixo. Como a gente fala, no piso da fábrica, lembra desse ditado? No piso da peãozada, né? E quem são esses peões do Brasil? É a igreja de Jesus Cristo. Nós somos esses trabalhadores do reino. Nós somos esses que buscam uma santidade no reino de Deus, para que vivamos então um país que traz bênção sobre nós. Salmo 33, verso 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Não é feliz a nação que tem um presidente evangélico. Não é feliz a nação que tem uma bancada evangélica. Não é feliz a nação de um monte de igreja e crente que quer fazer parte do governo. Feliz é a nação cujo Deus é Senhor. E esse Deus é Senhor a partir do senhorio sobre a igreja. E as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus não for Senhor sobre a igreja, de nada adianta pensar que as coisas vão mudar nesse país. Por isso, eu estou chamando você, nossa minúscula igreja, mas que podemos estender para outros, um ministério fundamental de santidade. Arrependei-vos. Eu vou repetir o texto que eu li, de 2 Crônicas 7,14, que é para o povo de Deus. Se o meu povo, eu e você, que chama pelo meu nome, Jesus, estou chamando o Senhor, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A cura da terra é consequência dos pecados perdoados. Irmãos, tenhamos este espírito de humilhação, esse espírito de arrependimento, para que Deus abençoe grandemente a vida de nossa igreja e principalmente como brasileiros, como cidadãos, a vida de nosso país. Que Deus nos abençoe assim, nos dando sabedoria e discernimento em nome de Jesus. O segundo ponto desta mensagem que eu estou trazendo a você, que fala de realidades espirituais dentro de um processo tão catastrófico que é a pandemia, e tantas destruições e coisas terríveis que nós temos visto, assistido e experimentado muito próximos de nós, coisas terríveis. O segundo ponto que eu quero colocar para você, espiritualmente, que nós devemos fazer para sermos sobreviventes em Cristo é orar pelas autoridades. Irmãos, quem participa da reunião de terça-feira, e não são muitos, sabe que toda reunião de terça-feira presencial eu colocava orar pelo Brasil, pelas autoridades. Porque é bíblico. E sempre que possível nós devemos fazê-lo, sempre, sempre, sempre orar pelas autoridades. Há uma compreensão errada sobre as autoridades que estão acima de nós, ou em cima de nós muitas vezes, né? Porque às vezes é um jugo, né? Desigual.
Mas nós percebemos uma realidade espiritual que nós precisamos aprender a viver em Jesus Cristo. Há um conceito no meio evangélico que segue muito o que Romanos diz: toda autoridade vem de Deus, então toda autoridade vem de Deus, ele está lá, eu não posso fazer mais nada, Deus colocou, é ele que está lá. Não é assim, né? A gente tem que olhar a Bíblia como uma realidade de textos que se completam e todo panorama, né? Todo mosaico que é a Bíblia, por isso que a gente deve compreender teologicamente as realidades que nós estamos vivendo para compreender. Sim, toda autoridade vem de Deus, ponto. Mas não quer dizer que aquela autoridade necessariamente era a que Deus queria. Nossa, não é contraditório? Não. Eu vou te dar alguns exemplos para que você veja isso. Que Deus não estava satisfeito e contente até com, evidente, as autoridades que Ele colocou no mundo todo. Toda autoridade, todo mundo que exerce alguma autoridade, seja qual cargo for, seja um cargo na diretoria de uma ONG, seja no cargo nos amigos do bairro, todo exercício de autoridade que você faz é uma autoridade que provém da autorização de Deus, porque Deus tem autoridade, Deus exerce autoridade. Então, portanto, do mesmo modo como Deus espiritualmente e fisicamente o faz em nós também, para vivermos na polis, numa visão política, né, da cidade, do viver juntos, nós também temos que viver com autoridades. Mas entender que essas autoridades, mesmo tendo a permissão da presença de Deus, não necessariamente é a maneira como Deus quer. Eu não creio que Deus está interessado nas grandes dificuldades que nós estamos passando, de que eu, de vez de poder comprar 4 armas, agora eu posso comprar 6. Puxa, que maravilha, que bênção que isso é para o país. Evidentemente que Deus não aprova uma coisa dessa, porque é uma cultura de violência, uma cultura contrária e totalmente desproporcional e tirada do contexto das necessidades das quais este país precisa, mas são realidades as quais nós vivemos. Nós olhamos, por exemplo, para o judiciário, passaram meses, passaram tempos discutindo sobre o direito do esquecimento, porque há um processo de uma família que pede o esquecimento de uma moça que foi assassinada, e eles pedem então que o nome dela possa ser retirado, inclusive das mídias. E então todos aqueles homens de preto, né, com aquelas togas, estão lá discursando, e isso foi anunciado, apareceu na televisão. Eu não quero ter o direito de esquecimento, até porque vazaram 250 milhões de dados dos brasileiros. A gente não vai ser esquecido, não. Eu não quero ser esquecido, eu quero o direito de ser lembrado. O direito de ser lembrado quando eu vou no hospital público, o direito de ser lembrado quando eu tenho necessidade de transporte público, o direito de ser lembrado quando eu preciso de segurança e tantas outras coisas que eu devo ter direito de ser lembrado. Então nós olhamos que a política e as autoridades estão defasadas em relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que exigem prudência, cuidado e prioridade. Por isso que eu coloquei o segundo ponto: nós precisamos orar pelas autoridades. O fato de Deus autorizar uma autoridade não quer dizer que aprova tudo o que eles fazem. E a Bíblia é muito clara nisso. Eu vou pegar alguns exemplos em relação a isso. Por exemplo, 1 Samuel, capítulo 8, versos 6 e 7. Quando, porém, disseram, o povo disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Deus permitiu que o rei Saul entrasse então no lugar dele próprio, Deus, porque o povo havia pedido. E depois os textos vão dizer que Deus abençoou Saul, que o Espírito Santo esteve em Saul, que Saul foi utilizado por Deus em vários momentos, porque o povo havia pedido. Não quer dizer que era a vontade de Deus. Deus deixou, conforme ele diz a Samuel, porque eu fui rejeitado como rei deles. Então faça o que eles querem.
Deus permite que determinadas autoridades entrem exatamente para que exerçam um processo de juízo sobre nós, e não só de bênção. Juízo porque os nossos pecados não foram arrependidos, como eu falei no ponto 1, e juízo também porque nós temos que orar por nossas autoridades. É isso que a palavra nos ensina, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, olha, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para, olha a consequência, que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é a palavra de Deus. Ou Deus está mentindo, essa palavra não é verdade, ou nós não temos feito o que a palavra nos convida, que é orar pelas autoridades. Irmão, nós precisamos orar pela autoridade. Pode ser que você entenda assim, Deus colocou ele lá, então não posso fazer mais nada, deixa ele fazer o que quer. Não. Deus permite que aquela pessoa esteja lá, em qualquer autoridade que exerce sobre nós, na delegacia, na escola, etc., mas Deus permite que nós oremos pelas autoridades, sejam elas quem forem, sejam de que ideologia for, seja quais os motivos que a trouxe a ser colocada lá, mas eu tenho autoridade espiritual de orar pelas autoridades. É fundamental que eu faça isso, porque Deus mostra vários exemplos de reis que foram colocados sobre o juízo, então retirados inclusive, porque é o caso de Daniel, que ora em determinado momento por aquela situação, e o que acontece? Daniel 5, 25 a 28, esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. O teu reino foi pesado e achado em falta, diz o texto. Assim também nós oramos a Deus para que Deus, em consonância com a sua vontade do reino, vontade sua soberana e bendita, anuncie às autoridades que Ele permitiu estarem lá, de modo que elas possam abençoar a todos os quais Ele governa, porque também sustentamos essas pessoas em oração. Outro exemplo, nós temos em Daniel, capítulo 4, verso 31 a 33. Eu não vou ler todo o texto, mas você talvez conheça a história, se não leia depois. Nabucodonosor, né? Era uma autoridade que ele vai lá, tá, uma cidade lindíssima que ele construiu. É famoso os jardins da Babilônia, né? Que eram suspensos, era uma arquitetura extremamente moderna para aquela época, né? Então havia um progresso em todas as áreas, né? E Nabucodonosor, então, na sua prepotência, sua soberba, ele vai até uma das suas muralhas e diz, né? O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. E a sentença, então, que diz a Nabucodonosor é que, apesar de toda a sua prepotência, Deus faz ele ser como um burrinho. Né? Diz o texto, então, que Deus fala, olha, agora você vai pastar que nem burrinho, porque você se tornou uma pessoa, não com autoridade, mas uma pessoa autoritária. Você se tornou não uma pessoa que ama as pessoas às quais você governa, mas você se destituiu de todo o sentido, significado da sua alma, da sua essência, da sua humanidade, e você tem se tornado algo monstruoso, uma distorção da verdade. É isso que Deus está mostrando para Nabucodonosor. E diz o texto exatamente isso. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer o capim como os bois. Ainda bem que Deus não faz mais isso, né? Senão a gente teria um problema ecológico no nosso país. Mas isso mostra uma realidade presente que nós precisamos orar por nossas autoridades. Meu amado, coloque nas suas orações, viva intensamente isso, porque se nós queremos um Brasil melhor, se nós queremos autoridades que não permitam que a nossa população ou até nós
venham a falecer por causa do desmando, por causa da sua desqualificação, da sua desumanização, ore pelas autoridades, conforme diz o texto que eu acabei de ler em 1 Timóteo 2:1-2. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças pelos reis e por todos que exercem autoridade. Meu amado, vamos ser uma igreja que ora. Uma igreja que ora pelas nossas autoridades de um modo muito especial, para que nós sejamos verdadeiramente sobreviventes em Cristo. Deus te abençoe assim. O terceiro e último ponto que eu quero ressaltar para você nessa mensagem de desafio, de exortação, de buscar a orientação de Deus para o nosso confronto espiritual, é a realidade que eu e você temos autoridade. Nós estamos vivendo um momento hoje da igreja cristã evangélica brasileira, de modo muito especial, de falta de autoridade. Que autoridade é essa? Não é o autoritarismo, como muitos crentes colocam. Olha, você tem que ser assim, eu vou fazer com que o governo mande em você e faça as coisas do jeito que eu quero. Não é isso. A autoridade espiritual que Deus nos concede é uma autoridade específica para a sua igreja no confronto contra as realidades espirituais que nós vivemos. A nossa luta não é contra carne e sangue, portanto, a minha luta não é contra partidos, candidatos, ideologias e outras realidades, mas a minha luta é uma realidade espiritual. Eu não luto contra a carne e sangue, eu luto nas realidades espirituais. E parece que a igreja perdeu esse senso, esse sentido, esse senso espiritual que nós precisamos resgatar. A igreja, quando se acovarda, quando tem medo de evangelizar, quando não busca a presença de Deus, quando não está em comunhão próxima e íntima, traz consequências espirituais na sua vida por falta de autoridade. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Deus não nos deu espírito de covardia, diz a palavra, mas de intrepidez, de coragem, de entusiasmo, de alegria. Hoje, muitas vezes, quando você vê a igreja ser convocada para a evangelização, há pessoas que sempre estão vendo 1000 obstáculos. Obstáculos sempre terão. A igreja sempre teve obstáculos, mas quando ela teve autoridade espiritual, ela enfrentou essas realidades com Deus, com a ajuda de Deus e para a sua glória. E é nesse sentido, então, que nós temos que buscar essa autoridade. Autoridade de falar ao outro, autoridade de pregar o evangelho, autoridade de ter uma vida de comunhão, de santidade, autoridade de fazer uma diaconia que é relevante e de amor ao próximo e que ele perceba isso, autoridade para que a minha palavra então seja palavra de vida, palavra de Cristo, que Cristo vive em mim, que eu diminua e apareça Cristo. É a autoridade espiritual do Espírito Santo em mim, que faz com que eu diminua para que então Cristo apareça. E como que Cristo tem aparecido na igreja? Você olha para a igreja hoje evangélica e todas elas, e nós mesmos, nós não temos apresentado essa autoridade do amor de Deus, a autoridade da graça de Deus, a autoridade da misericórdia de Deus, de modo que os nossos vizinhos não conheçam só a nossa creche, mas conheçam a igreja e saibam que a igreja verdadeiramente é um instrumento de Deus, porque tem na sua vida, na sua presença, na sua existência, a autoridade de Deus. Se nós queremos, irmãos, buscar celebrar, e eu busco isso em nome de Jesus, celebrar os nossos 55 anos, nós precisamos ter a autoridade do Espírito Santo para realizar essa boa obra. Lucas capítulo 10, verso 19 diz: eu lhes dei autoridade. Jesus está falando para nós, Jesus está falando para mim e para você, não é o pastor não, é a palavra de Deus. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Esse texto, as pessoas, os crentes fracos querem colocar de um modo literal, né? Bom, eu moro aqui em São Paulo, não tem nem escorpião, nem cobra, então ufa, que bom, eu não preciso pisar em nada, né? Eu só piso no que os cachorros deixam aí nas calçadas. Mas então não tem problema, eu vou viver minha vida como
coisa acontece. Não é verdade. Esse texto está falando de uma metáfora, de uma simbologia. Escorpiões e cobras, serpentes, sempre foram colocados, não só pelo povo de Israel, mas pelos povos ao seu redor, como entidades espirituais malignas. E nós, então, temos uma palavra de Jesus Cristo dizendo, olha, você vai pisar como igreja, caminhando pela história, pelo mundo, você vai pisar por muitas realidades espirituais. E elas vão ser de embate, de lutas, mas não tenha medo, porque eu te dei autoridade. Nossa autoridade não vem pelo nosso conhecimento. Nossa autoridade não vem pelos recursos que eu tenho, pelos meus dons, aptidões, entendimentos, pelo meu recurso financeiro, pelo meu recurso acadêmico. Por nenhum recurso humano nós temos essa autoridade, porque essa autoridade é dada por Jesus Cristo. Eu lhes dei. Jesus que deu essa autoridade a nós. E, meu amado, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Por que nós não temos essa autoridade, se foi Jesus que nos deu? Isso mostra que a nossa comunhão com o próprio Cristo, que a nossa vida de caminhada com Cristo demonstra falhas tremendas. Porque se eu viver com Cristo, andar com Cristo, não modifica a minha condição de autoridade, algo está errado no meu viver, na minha vida com Cristo e na minha vida, consequentemente, espiritual. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23 diz, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Efésios, Paulo está falando à igreja de Éfeso sobre Jesus. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus, e o designou Jesus como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Deus deu autoridade para Jesus ser o cabeça da igreja e nós, portanto, a igreja somos, como diz o texto, o seu corpo. Quem age, quem exerce ação no mundo físico ligado ao mundo espiritual é a igreja. Eu e você, como cidadãos do reino, podemos ser cidadãos brasileiros de outro modo, porque somos, em primeiro lugar, cidadãos do reino. Eu e você podemos exercer outras questões, outras realidades, não somente metafóricas ou ditas espirituais para que eu me isente de realidade, mas eu ajo poderosamente no poder de Deus, nas coisas concretas e realizando na caminhada da igreja que pisa sobre serpentes, sobre escorpiões, mas Deus nos deu em Cristo Jesus a autoridade para vencermos toda essa realidade. Por isso, meu amado, novamente eu quero te convidar para orar por isso, orar para que Deus nos dê autoridade. Eu falei em primeiro lugar, no primeiro ponto, que nós devemos nos arrepender. No segundo ponto, que nós devemos orar pelas nossas autoridades. E terceiro ponto, nós devemos orar para que Deus nos dê autoridade espiritual sobre essa realidade, para que ao mudar essa realidade, mudanças físicas e reais também aconteçam em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o cabeça, Ele é o Rei. Deus outorgou na vitória da cruz e no seu ministério de redenção, Ele deu a Jesus Cristo, então, o prenúncio, a possibilidade de todo domínio sobre tudo e todos. Por isso Jesus é Senhor e nós temos então esse privilégio de experimentar a autoridade que vem do Espírito Santo em nós, para que nós sejamos o corpo de Cristo na terra. Eu e você precisamos orar buscando essa autoridade espiritual. Eu e você precisamos dessa autoridade para ser a igreja, para ser o corpo de Cristo. Portanto, a nossa oração deve ser cativante, que modifica o meu ser também, que me coloca como proposta de atuação. Oração sem ação é mera religião. Vou repetir. Oração sem ação é mera religião. Hoje se fala muito em oração, mas se pratica e se faz pouco através dela, alguma coisa está errada.
ela vai se tornando uma oração religiosa. Eu oro e nada se modifica. Eu oro e tudo fica do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque oração nos leva à ação. Oração sem ação é mera religião. E é por isso, então, como igreja de Jesus Cristo, quando nós oramos, eu tenho que dizer, como eu preguei recentemente de Isaías: eis-me aqui, Senhor, me usa como instrumento do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua justiça, porque o cabeça Jesus me convida a ser o seu corpo na terra, a sua igreja. Igreja não é apenas um ramo denominacional, igreja não é um templo, como eu estou aqui. Igreja é eu e você, corpo de Cristo vivo, pedras vivas, sacerdócio santo, povo de Deus, que nos convida a orar e a fazer diferença em relação às nossas autoridades, porque a maneira como a igreja vive sua vida espiritual, e isso reflete na sua autoridade, reflete diretamente da maneira como nós somos governados. Deus te abençoe e que essa palavra possa de algum modo ter tocado, influenciado, trazido reflexão ao seu coração. É a minha oração, meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Nosso desejo, nossa oração para que o Senhor conceda a você, sua família, a todos um momento de comunhão,
momento de graça, que esse culto seja edificante, bênção no seu viver, traga reflexão profunda no nosso caminhar e de um modo especial que o Senhor conceda paz, conceda graça, conceda misericórdia, derramar do seu amor sobre nós para que a nossa semana seja repleta, profunda e bela em Cristo Jesus. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.